parabenizar a Igreja Presbiteriana de Vila Nova pelos seus 75 anos de bênçãos neste bairro. Eu comecei a frequentar a Presbiteriana na casa da Leolina. Lá tinha uma escola dominical à tarde. Eu era da cristã evangélica, mas eu ia para lá assistir a escola dominical. E assim eu continuei na igreja cristã evangélica, porque meus pais eram de lá. E lá eu fiquei toda a minha mocidade, casei, fiquei ali. Depois meus filhos saíram da igreja cristã evangélica, porque casaram, e o Eli e a Márcia e as minhas netas estavam aqui, e eu vim para cá. Mas amei, fui muito bem recebida pelas irmãs, pelos pastores, foi muito bom. Amei essa igreja, amo até hoje e quero continuar aqui até o dia que Deus permitir. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Olá, essa é o início de mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos estudando o livro O Incomparável Cristo, do Dr. John Stott. Temos tido alguns problemas com o upload da internet aqui na minha casa. Isso tem atrapalhado as nossas transmissões acontecerem ao vivo. Mas tudo bem, vamos resolver isso para as próximas transmissões desse nosso estudo bíblico. Então, como eu havia dito, nós estamos estudando o livro O Incomparável Cristo, do Dr. John Stott, e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 4, falando ainda sobre Jesus e as cartas de Paulo. São 3 estudos sobre Jesus e as cartas de Paulo. Hoje faremos o nosso segundo estudo. E vamos falar sobre as primeiras cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e as principais cartas que Paulo escreveu, Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Na semana passada nós levantamos a discussão sobre se 1ª e 2ª Tessalonicenses são as primeiras cartas que Paulo escreveu ou se foi a epístola aos Gálatas. O Dr. John Stott levanta no seu livro a questão de que provavelmente foi Gálatas, porque essas cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, nem sequer tratam da questão da controvérsia em torno da circuncisão. Ou porque elas já tinham sido escritas antes da controvérsia acontecer, ou porque elas só foram escritas logo depois da controvérsia. Enquanto que Gálatas, ela foi escrita exatamente para tratar da questão da controvérsia que deu origem ao Concílio de Jerusalém, provavelmente no ano 50, e que está narrado no capítulo 15 do livro de Atos, escrito por Lucas. Paulo escreveu 13 epístolas. Por volta de 48, 49, escreveu Gálatas. Por volta de 50, 52, escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por volta de 53 até 57, durante a 3ª viagem missionária, escreveu suas principais cartas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Entre 60 e 62, escreveu as cartas da prisão, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. E já no final do seu ministério, depois de 62 até 67, a data máxima para a morte de Paulo foi 68. Ele escreve, então, durante a sua libertação e a segunda prisão, as chamadas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nós tratamos semana passada de Gálatas. Hoje eu quero tratar, então, de Tessalonicenses, Romanos e Coríntios. Guarda esse gráfico aí na sua cabeça, copia em algum lugar. Se você quiser o esboço ou o PowerPoint dessa nossa aula, basta pedir aí nos comentários que nós daremos um jeito, deixando o seu contato, é claro, daremos um jeito de enviar para você sem qualquer custo num PDF. Muito bem, 1ª e 2ª Tessalonicenses nos apresentam
na ótica do evangelho pregado por Paulo, a Jesus Cristo, o juiz que virá. Lembra que nós estamos falando do incomparável Cristo? Como o Novo Testamento nos apresenta o Senhor Jesus? Paulo, então, aqui nessas duas cartas, falam de Jesus Cristo, o juiz que virá. A igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, e as cartas foram enviadas à igreja por volta de 6 meses após a sua fundação. Quem já leu 1 Tessalonicenses observa a alegria de Paulo em falar do rápido progresso daquela igreja, que após 6 meses de fundação já havia se tornado modelo para as demais igrejas da Ásia Menor, da Macedônia e também da Acaia. Observe que quando Paulo escreve essas cartas, ele escreve a uma igreja, e ele escreve a uma igreja que é jovem e inexperiente. E ele tem pelo menos 3 propósitos ao escrever essas cartas para aquela igreja jovem e inexperiente, mas que já vem se despontando como modelo para as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Paulo escreve, então, primeiro com o propósito de explicar o motivo da sua saída rápida da cidade. Os irmãos se lembram que, ao pregar o evangelho em Tessalônica, Atos 16 e 17, Paulo teve de sair rapidamente por causa da perseguição que veio sobre ele da parte dos judeus. E ele explica essa questão à igreja nessas cartas. Também, em segundo lugar, ele dá orientações para a vida cristã, e ele tem em vista pelo menos 3 grupos na igreja: aqueles que andavam ociosos, aqueles que estavam desanimados e os fracos. Você percebe Paulo mencionando esses grupos no capítulo 5, versículo 14. Observe comigo esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Paulo chama a atenção da igreja para que faça o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, os ociosos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, longânimos para com todos. Chame a atenção dos ociosos, dos insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, mas façam isso com paciência e não de forma desajeitada e apressada. Paulo quer dar ensinamento para essas pessoas. Os ociosos eram aqueles que achavam que, uma vez que a ressurreição de Cristo, a volta de Cristo seria rápida, então eles não precisavam mais trabalhar e deveriam viver às custas de outros irmãos na igreja. Os desanimados eram aqueles que estavam tendo dificuldade em enfrentar a perseguição e as privações que passavam por se tornarem cristãos, que não era uma religião aceita no Império Romano. Então eles ficavam desanimados, e Paulo vai escrever sobre a volta de Cristo para consolá-los e fortalecê-los, bem como aqueles que eram fracos na fé porque não conheciam a fé apropriadamente. E o terceiro objetivo de Paulo ao escrever as cartas aos Tessalonicenses era falar, então, exatamente e especificamente sobre a vinda de Cristo para salvar e julgar, trazendo esperança para os cristãos e juízo para aqueles que andavam desordenadamente. Paulo menciona a vinda de Cristo no capítulo 1 em 2 momentos. Você pode conferir aí comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 10, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma esperança firme ao lado de uma fé operosa e de um amor que era consagrado, que era dedicado e que era sacrificial. E no versículo 10 ele volta novamente ao tema da segunda vinda de Cristo, que ele irá tratar com mais detalhes
a partir do capítulo 4. Então ele diz: "E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura." E esse é o versículo tema da epístola, porque diz que Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, por isso ele reina, e ele virá dos céus para nos livrar da ira vindoura, porque o juízo de Deus está nas suas mãos. Continuando então aqui no nosso estudo, depois de ver os propósitos de Paulo ao escrever as duas cartas, nós precisamos observar 4 passagens importantes, que são passagens escatológicas que tratam da segunda vinda de Jesus e que são principais. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele escreve principalmente visando aqueles que estão sofrendo por causa do luto, e ele então diz para essas pessoas: olha, Jesus virá do céu. Os cristãos mortos serão os primeiros a ressuscitar. Deus os trará com Cristo, e os vivos serão arrebatados para se encontrar com Cristo e o seu povo nos ares, de onde nos tornaremos apenas um só povo e um só rebanho para estarmos juntos eternamente com Ele. E é isso então que Paulo diz ao falar e ao escrever na sua carta que estaremos ambos juntos com Cristo eternamente, aqueles que estão vivos e serão arrebatados e aqueles que já morreram em Cristo. Com essas palavras a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, Paulo não tem a intenção de criar polêmica e de ficar alfinetando outras pessoas. Ele quer consolar pessoas que estão sofrendo por causa do luto. E isso nos traz uma aplicação muito importante para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, em que várias famílias estão sofrendo em função do luto por causa do Covid, mas também por causa de outras enfermidades que a pandemia está escondendo dos olhos da publicidade. O fato é que o luto sempre traz sofrimento e dor, e é a mensagem e a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo que nos consola para que possamos enfrentar o luto com equilíbrio, com lucidez, com sensatez, com esperança e segurança na nossa fé. Para aqueles que sofrem com luto, é preciso dizer-lhes: Jesus virá do céu, vocês verão. Os cristãos que já morreram serão os primeiros a ressuscitar, então Cristo os trará consigo e nós seremos levados até eles, transformados, para nos encontrarmos com eles nos ares, e depois, onde Cristo estiver, nós, os que estávamos vivos e aqueles que já morreram, ressuscitados, estaremos juntos com ele eternamente, sem mais qualquer tipo de separação. Esse é o primeiro ensinamento sobre a volta de Cristo que Paulo faz nas cartas de Tessalonicenses. O segundo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Paulo tem em vista aqui aos curiosos quanto à cronologia, que querem saber quando Cristo voltará. Paulo escreve na sua carta que a vinda de Cristo será repentina e inesperada. Ao dizer isso, Paulo não está ensinando, como algumas pessoas têm feito nos últimos dias, que a volta de Cristo ela é a qualquer momento. Não, há vários ensinamentos do Novo Testamento, em Mateus, aqui em Tessalonicenses e Apocalipse, que mostram que algumas coisas precisam se cumprir antes da volta de Cristo, mas mesmo assim, mesmo acompanhando os sinais dos tempos e os cumprimentos proféticos e escatológicos, nenhum de nós sabe e tem o poder de definir com clareza e com exatidão o momento exato em que o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele diz que essa volta ela será repentina porque a humanidade não estará prestando atenção no que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo, e ela será inesperada porque as pessoas estarão achando que a mensagem do Evangelho não se cumprirá mais. Mas ela não é iminente, ela não é para amanhã, porque há
Há fatos que precisam acontecer e Paulo vai falar sobre esses fatos nos dois grupos de passagens que nós vamos comentar a seguir. A terceira passagem importante sobre a volta de Cristo nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 a 10. E ele tem como objetivo escrever essas palavras aos que sofrem severa perseguição. Ele fala aos que estão de luto, ele fala aos curiosos, colocando uma pá de cal, jogando água fria na curiosidade desnecessária e insensata, mas ele também fala aos que sofrem severa perseguição. Ele diz para estes o seguinte: quem partilha dos sofrimentos de Cristo partilhará também da glória de Cristo, porque Deus é justo e ele punirá todos os transgressores e perseguidores injustos. Quando você lê este parágrafo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, você tem a nítida certeza de que sofrer pelo evangelho não é algo que cairá em terra, mas que nos levará a não só partilhar dos sofrimentos de Cristo e da oposição ao Evangelho, mas da glória, da vitória e do julgamento de Cristo sobre aqueles que difamam e perseguem o seu Evangelho. Deus é justo. Cristo é justo e ele punirá os transgressores e todos aqueles que perseguiram os que amam a sua vinda. Isso quer dizer que a perseguição ela é mitigada e Deus nos traz consolo durante a perseguição por saber que nenhum sofrimento e nenhuma lágrima será vã. O Senhor está atento a tudo que nos acontece e Ele é aquele que vindicará a justiça sobre os que foram oprimidos, perseguidos e atacados por causa da sua fé em Jesus Cristo. E o último grupo de passagem que nós precisamos mencionar é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Paulo tem em vista aqueles que estão confusos ou que estavam confusos por causa dos rumores de que o dia de Cristo já tinha chegado. Havia na época de Paulo um grupo que dizia que Cristo já tinha vindo, que não tinha esse negócio de esperar a volta de Cristo do céu e tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1 do livro de Atos, de que do modo pelo qual vimos o Senhor subir, nós também o veremos descer das nuvens com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, Atos capítulo 1 e também o livro de Apocalipse. Esse parágrafo de 2 Tessalonicenses 2, ele nos ensina pelo menos 3 verdades básicas. A primeira é que a vinda de Cristo não acontecerá antes da revelação do anticristo e a sua rebelião. Aos curiosos, Paulo diz, não dá para você marcar a data da volta de Cristo. Ela nos pegará de surpresa. Mas ele diz que essa surpresa não é porque a volta é iminente e ela pode ser a qualquer momento. Não, há necessidade de que algumas coisas se cumpram e aconteçam primeiro. E a primeira que Paulo menciona é a necessidade do surgimento do anticristo e a sua rebelião pública contra Jesus Cristo, Deus e o seu evangelho. Cristo voltará depois que isso acontecer, é o que nós falamos e ensinamos sobre a grande tribulação pela qual o cristianismo ainda tem de atravessar. O segundo ensinamento desse parágrafo é que a vinda de Cristo não acontecerá antes do fim da restrição à ação do anticristo, que pode ser o Espírito Santo ou pode ser a força reguladora do Estado. Não há muita certeza a respeito disso. Se você quiser saber mais detalhes, aquele livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, ele gasta um tempo falando sobre isso também, mas não dá para a gente fechar questão. É muito possível que seja a ação do Espírito Santo, porque o texto fala de Deus retirar o que detém o anticristo ou quem detém o anticristo. Os pré-milenistas acham que retirar o que o detém é o arrebatamento da igreja, mas parece que não convence muito esse ensinamento. E
o que é importante saber, e que todos nós concordamos, é que antes da retirada dessa restrição à ação do anticristo, Cristo não voltará. Qual é a ação que restringe o anticristo? A dúvida se é o Espírito Santo, se é Deus usar a força reguladora do Estado, mesmo o Estado não cristão, para cumprir os seus propósitos. Você escolhe, você assume a responsabilidade de qual dos caminhos interpretativos você seguirá. E o terceiro ensinamento importante aqui do texto é que Cristo retribuirá com justiça a rebelião da humanidade na sua apostasia total em relação a Deus e a sua palavra. Quando Cristo voltar, ele não virá mais como o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Ele virá como o leão da tribo de Judá, o rei que reina, aquele que existe eternamente para governar e a quem o Pai entregou o reino porque foi do seu agrado fazê-lo. Ele retribuirá com a sua justiça todos aqueles que se rebelaram contra ele e a sua palavra. Isso deve causar no coração dos homens temor ao decidirem se opor a Jesus e ao seu evangelho. Não é a igreja quem vai, por meio das armas, castigar as pessoas. A palavra de Deus diz que Cristo castigará os impenitentes e os rebeldes com a força da sua palavra, no livro de Apocalipse. Então, as cartas de Tessalonicenses são importantes porque nos apresentam Cristo governando como Senhor, e ele é o Senhor que governa, mas ele também será o Senhor que julgará toda a humanidade quando aqui voltar. Então, nós precisamos meditar um pouco sobre as principais cartas de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, que nos apresentam o cerne do Evangelho, que é Jesus Cristo, o Salvador. O contexto em que Paulo escreveu Romanos, 1ª e 2ª Coríntios é a terceira viagem missionária. Ele passou 2 anos em Corinto e ficou 3 anos em Éfeso, o que nos dá, então, pela soma, 5 anos sem viagens, o que possibilitou a escrita dessas 3 cartas principais, que são cartas mais pensadas, mais bem elaboradas, e como diz Paulo em Romanos, onde ele mostra todo o seu discernimento a respeito do Evangelho. E ele escreve essas 3 cartas para atender necessidades específicas de cada igreja. Aos romanos, ele tem um objetivo triplo de preparar a igreja para ser o seu novo quartel-general, porque ele deseja passar adiante e ir pregar o evangelho na Espanha, além das fronteiras do Império Romano. Ele também deseja conhecer a igreja de Roma, porque não foi ele quem a fundou, e ele não a conhece até então. E ele quer explicar como ele compreende o evangelho da graça e da justificação pela fé, uma vez que de cidade em cidade, principalmente judeus vinham acusando Paulo de ser um anomista, alguém que não crê na lei. E ele então responde que ele não é alguém que desdenha da lei, mas que ele procura compreender e procura mostrar na carta aos Romanos a sua compreensão de qual é a função da lei em relação ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as cartas aos Coríntios, ele visa responder a problemas específicos daquela carta. Daqui a pouco eu quero trabalhar isso com um pouco mais de atenção. Então, Paulo tem 3 objetivos ao escrever a carta aos Romanos. É um objetivo missionário, porque ele quer passar adiante. É pastoral, porque ele quer conhecer a igreja e passar um tempo com eles. E é doutrinário, porque ele quer esclarecer a doutrina da justificação pela fé somente, que deu origem à decisão da igreja no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. O tema da carta aos Romanos, então, é a necessidade universal de salvação. Não que a salvação é universal, mas que todas as pessoas do planeta necessitam dessa salvação, ainda que nem todas irão crer nela e recebê-la de bom grado.
No capítulo 1 a 3, Paulo mostra que todas as pessoas são indesculpáveis e carecem da salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dos capítulos 3 até o capítulo 5, exatamente do capítulo 3, verso 21 em diante, Paulo vai tratar até o final do capítulo 5 da doutrina da justificação em Cristo, que é a provisão de Deus para o perdão e a salvação dos nossos pecados. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo mostra que o evangelho não encoraja o pecado, capítulo 6, e nem a lei é culpada pelo pecado. A culpa pelo pecado é a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa, capítulo 7. E o Espírito Santo nos dá a vitória sobre a carne por meio da santificação, o que ele gasta todo o capítulo 8 para explicar. E o capítulo 8 é o capítulo da Bíblia que mais trata sobre a ação do Espírito Santo na vida interna e íntima de um cristão. Em Romanos, ainda capítulo 9 a 11, Paulo trata da questão de Israel, que rejeitou o Messias e como os gentios foram inclusos na videira verdadeira que é Jesus. Há um grande debate nessas duas últimas semanas sobre Israel por causa dos ataques de Israel ao Hamas e dos ataques do Hamas a Israel, e toda vez que isso acontece se levanta a questão de que a igreja deve orar por Israel, porque Deus tem um papel e um lugar especial para Israel no futuro. Nós que somos amilenistas, cremos que não há um lugar especial para Israel no futuro, ainda que muitos de nós possam admitir, sem muitos problemas doutrinários e teológicos, que de fato Deus trata Israel de uma forma diferente. Isso não quer dizer que a salvação que é dada a Israel é diferente da salvação que é dada a toda e qualquer pessoa que é gentílica. Ou seja, tanto Israel como nação, como os brasileiros, os norte-americanos, os russos, os norte-coreanos, todos, para que sejam salvos, precisam se render a Jesus Cristo. E no futuro, Deus não irá tratar com Israel de um modo específico, deixando a igreja de lado e voltando-se completamente para Israel. E no capítulo 9, 10 e 11, Paulo responde 3 perguntas relacionadas à situação de Israel, para mostrar por que os gentios foram incluídos na graça e como Deus se relaciona com o seu povo a partir de então. Israel não é o povo exclusivo de Deus, o povo de Deus é a igreja. Israel era a igreja do Antigo Testamento, e Paulo vai dizer isso com todas as letras na Epístola aos Gálatas, e a igreja é o Israel de Deus a partir do Novo Testamento. Nós, amilenistas e aliancistas, cremos que a aliança traz unidade para o evangelho da antiga dispensação e da nova dispensação. Dizer que nós somos da teologia da substituição é uma forma simplista de tratar o amilenismo. O amilenismo não fala de uma teologia de substituição. O amilenismo fala de uma teologia de continuidade. Há uma continuidade entre o Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento por causa da aliança. O que nos uniu a Cristo e o que nos mantém unidos em Cristo é a aliança que Deus fez com Jesus Cristo, e Jesus Cristo a fez com o seu povo. Não há substituição, há continuação. É nesse ponto que os aliancistas se prendem ao tratar essa questão de Israel. Isso não quer dizer que não devemos orar por Israel, mas também não quer dizer que não devemos orar pelo Hamas. Devemos orar por todos aqueles que carecem da misericórdia de Deus, individualmente e também como nação. Capítulos que vêm a seguir, Paulo deixa bem claro que os israelenses salvos são os que creem pela fé. Capítulo 9, a incredulidade de Israel é baseada em sua teimosia, não no decreto divino, capítulo 10, e o pecado de Israel não é total nem final, pois haverá conversões em massa no futuro. Capítulo 12, Paulo trata da ética e o comportamento dos salvos, que devem amar uns aos outros
com amor fraternal e servir uns aos outros pelo exercício dos seus dons. A ética perante o Estado, nós devemos interceder pelo Estado, quer ele seja pagão ou não, por causa do Evangelho. E capítulo 14, a ética perante os fracos na fé. Não estamos juntos na mesma igreja para dizer que você é fraco e que eu sou forte e que eu tenho mais direitos do que você, ou que eu sei mais do que você e que eu posso mais do que você, e vice-versa. Nós estamos na igreja não para discutir a fé, mas para viver a fé juntos. A nossa ética ela é cristológica, porque ela é baseada na morte, na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, a carta trata de 20 temas pastorais diferentes. É uma carta rica em assuntos que nós muitas vezes precisamos tratar nas nossas igrejas locais. Uma carta que trata sobre as divisões e problemas dentro das igrejas. As causas das divisões são erros doutrinários quanto à igreja e quanto ao pastoreio e quanto à ressurreição do Senhor Jesus. Capítulo 1 a 3, Paulo trata exclusivamente da questão das divisões e como pastoreá-las. No capítulo 4, quem é o pastor? Quem é aquele que Deus escolhe para pastorear o seu povo? Ele é um servo, ele é um hiperetas. Ele é aquele que trabalha servindo a todos. Capítulo 5 e 6, Paulo trata da disciplina e como aplicá-la nas questões sexuais e nas questões sociais. Ele trata da questão do incesto, que tem a ver com questões sexuais, no capítulo 5, e ele trata da questão de dívidas e como resolvê-las usando a igreja como mediadora no capítulo 6. Capítulo 7, Paulo responde várias perguntas sobre casamento, solteiros e celibato. Alguns incluem também a questão dos divorciados sendo colocados no grupo dos agamoi, aqueles que não estão casados, que é como a nossa Bíblia traduz por solteiros, mas agamoi, na visão de alguns estudiosos, pode incluir também divorciados, mas isso não quer dizer que a Bíblia avaliza o divórcio, mas que aqueles que estão nessa situação precisam se adequar aos ensinos sobre a sexualidade daqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Capítulo 8 e capítulo 9, Paulo trata da liberdade cristã, fala de direitos e também de renúncia a esses direitos por amor ao Evangelho. Ele trata no capítulo 9 sobre o sustento dos pastores e como que esses pastores podem e devem se comportar em relação a isso. Capítulo 10 a capítulo 14, ele vai tratar da vida da igreja e do seu culto. Trata também dos dons espirituais. Há muita riqueza sobre espiritualidade e vida devocional e vida comunitária nesses 4 capítulos da primeira epístola aos Coríntios. Mas há também muito puxão de orelha do apóstolo Paulo. Ele questiona os cismáticos, ele questiona os menosprezadores, aqueles que acham que a sua condição social lhes dá mais direitos da igreja do que a outros, e ele questiona também os partidaristas, e ele usa exatamente o assunto da ceia para tratar desses 3 grupos que na igreja precisam receber um forte puxão de orelha para aprender a andar ordenadamente. No capítulo 15, nós temos o grande capítulo doutrinário de 1 Coríntios, que é o clássico sobre a ressurreição, onde Paulo mostra o que ele crê a respeito da ressurreição e o que o cristianismo ensina a respeito da ressurreição de Cristo. 2 Coríntios, Paulo trata de 4 questões. Problemas pessoais de Paulo com a igreja de Corinto, motivados pela escrita da primeira carta, e de mais 2 visitas que Paulo precisou fazer a Corinto e que ele discute sobre essas visitas nos primeiros capítulos da segunda carta. É a sua carta mais pessoal, ela tem como cerne a polêmica contra os superapóstolos e os falsos apóstolos. Capítulo 11, ele vai puxar a orelha daqueles que se consideram apóstolos, e é um recado muito sério para os neoapóstolos da nossa época, especialmente os daqui da nossa cidade de Goiânia,
Goiás. E Paulo delineia os elementos essenciais de um ministério cristão autêntico, no capítulo 4, 5 e bem no início do capítulo 6. Um resumo da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra as razões para a sua mudança de planos quanto a Corinto. Ele disse que iria lá e acabou passando rapidamente, e isso deixou muita gente zangada com ele. Paulo diz que não foi leviano, ele não ficou muito tempo porque ele queria poupar a igreja de uma ação severa demais da sua parte, e que ele confiava nas promessas de Deus de cuidar do seu povo. Muitos chamaram-no de covarde por causa disso, mas Paulo se defende dizendo que ele não foi covarde, ele só não quis causar mais sofrimento e nem ser alvo de mais sofrimento por parte dos irmãos. Capítulo 3 a 6, nós temos o miolo da epístola, que é o grande capítulo sobre a vida cristã autêntica e o ministério cristão autêntico. Paulo faz 3 afirmações básicas para a vida ministerial de cada irmão dentro de uma igreja. Todos nós somos ministros de uma nova aliança. Todos nós guardamos um tesouro em vasos de barro, e o tesouro é Jesus Cristo. E todos nós, sem exceção, recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação, de modo que nós devemos abandonar de vez a ideia de partidos na igreja, porque cada cristão, cada mulher, cada homem tem a responsabilidade de conduzir o outro ao perdão e ao pedir o perdão quando for necessário. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Daqui a alguns dias eu devo continuar a minha exposição dessa sessão de 2 Coríntios na Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Capítulo 8 e 9, Paulo trata então da coleta aos pobres de Jerusalém e da graça de participar dessa coleta. Esses 2 textos não tratam a respeito de dízimos, eles tratam a respeito de ofertas. No entanto, muitas pessoas usam esse texto para criticar a doutrina dos dízimos ou para ensinar a doutrina dos dízimos. É preciso fazer essa diferenciação para que nós não venhamos a manipular o texto a favor da doutrina do dízimo, como é praticado em muitas igrejas contemporâneas, e nem para criticar a doutrina do dízimo, como muitas pessoas também fazem em outras igrejas contemporâneas. O objetivo de Paulo é falar de cuidado de irmãos necessitados. E o expediente que ele usa para isso é a oferta. E por que nós ofertamos? Nós ofertamos porque conhecemos aquele que se entregou por nós, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós e agora está enriquecendo a muitos, não financeiramente como querem alguns, mas graciosamente, como é a ênfase do texto, porque a palavra graça aparece mais de 8 vezes no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de 2 Coríntios. Capítulo 10 a 12, ele faz uma defesa a favor do ministério contra os falsos apóstolos e é digno de nós lermos esse texto com mais atenção. Deixa eu terminar esse estudo fazendo algumas aplicações. A primeira delas é a certeza bíblica de que Paulo fala aqui no texto de que Cristo virá outra vez e nós devemos viver em esperança. Porque Cristo prometeu voltar, ele é incomparável para nós. Ele é aquele Senhor, ele é aquele pastor que cuida das suas ovelhas e não as abandona. Ele preparou e está preparando lugar para nós na sua casa. Creia e espere Jesus. Vigie e ame Jesus. Segundo, Romanos é a explicação mais completa da salvação em todo o Novo Testamento. É um manual de vida cristã para todos nós. Como se vive pela graça, como se é justificado pela fé somente. Quem é justificado pela fé tem paz com Deus, tem acesso à graça de Deus e aprende a viver em alegria mesmo ao atravessar tribulações, pois o faz com esperança. Terceiro, a vida na igreja é mantida mediante esforço e confiança em Cristo. Paulo fala de tarefas e obrigações nas cartas aos Coríntios que nós devemos praticar para manter a igreja sadia e unida. E em quarto lugar,
Somos todos ministros de Cristo. Somos todos vasos de barro. Somos todos embaixadores da reconciliação. Portanto, sempre que você se envolver em alguma briga, em alguma intriga ou em alguma fofoca na igreja, livre-se disso e tome a postura de ser instrumento de reconciliação e não para aumentar o dano na igreja pela divisão, pelo partidarismo e pela vanglória. Nosso primeiro ânimo em qualquer questão de relacionamento é buscar e promover a reconciliação das pessoas com o Senhor Jesus e umas com as outras. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor que a tua graça atue nas nossas vidas por meio da tua palavra que lemos nas cartas aos Tessalonicenses, Romanos, em 1º e 2º Coríntios. Desperta-nos para ler e também guardar a palavra. É a oração que eu quero fazer em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, se Deus quiser, ao vivo. Vamos tentar resolver essa questão do upload aqui na minha internet. Mas Deus te abençoe. Daqui a pouco essa palavra estará no nosso canal.